Muito bem. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Mortos de Amor, que é um mangá do Junji Ito que reúne 10 contos, sendo que os 5 primeiros foram publicados entre 1996 e 2001 e abordam uma mesma narrativa, que é a que dá título aqui a este mangá. Já os últimos 5 contos foram publicados entre 1995 e o ano 2000 e têm narrativas independentes entre si. Por isso mesmo, eu vou falar aqui apenas dos 5 primeiros contos, que são os mais importantes, dado que é a narrativa deles que nomeia este mangá. Muito embora eu também indique fortemente a leitura de contos como, por exemplo, A Mansão da Dor Fantasma, que é um conto que foi publicado originalmente no ano 2000, e que fala da história de um menino que sente dor não no próprio corpo, mas em partes, em lugares incômodos da casa. Mais ou menos como acontece naqueles casos de pessoas que continuam sentindo os membros que foram amputados. Eu não sei se você já ouviu falar de histórias como essas. Outro conto muito bom e cuja leitura eu também recomendo aqui de Mortos de Amor é o conto intitulado A Mulher das Costelas, e que foi publicado originalmente em 1999 e acompanha uma moça que passa a ouvir uma melodia muito esquisita depois que passa por uma cirurgia de remoção das costelas para poder ficar ali com uma cintura mais fina e, portanto, mais bonita. E esse conto me fez lembrar de algumas coisas que nós temos aqui, por exemplo, em Tomie, para o qual já há vídeo no canal, ou ainda, esse conto também me fez lembrar principalmente aqui de um texto de Dismorphos, que é a segunda coletânea com os contos favoritos escolhidos pelo próprio Junji Ito, e um desses contos se intitula justamente O Monstro Cor de Carne, e ele toca também em questões relacionadas ao padrão de beleza. Além disso, essa ideia de que algo sobrenatural advém da música não está presente apenas aqui nesse A Mulher das Costelas, mas também em outros textos do Junji Ito, como é o caso, por exemplo, de Disco Velho, que é o conto que abre aqui essa outra coletânea intitulada Calafrios, ou ainda um outro conto bastante interessante que está aqui em Contos Esmagadores. Evidentemente que todos esses mangás já foram comentados por aqui, eu vou deixar o link para uma playlist com esses meus vídeos na descrição. Mas enfim, aqui em Contos Esmagadores há um conto muito interessante chamado A Canção das Trevas, e que também tem essa relação, também oferece essa relação entre algo sobrenatural e a música, que é o que acontece aqui de determinado modo em A Mulher das Costelas. Então fica aí essa recomendação de que, se você gostou desses outros textos do Junji Ito, muito provavelmente você também vai gostar deste que aparece aqui então em Mortos de Amor. Mas voltando aos 5 primeiros contos aqui deste mangá, que são, portanto, como eu já disse, aqueles que mais me interessam neste vídeo, neles a gente acompanha uma série de eventos estranhos que passam a acontecer em uma cidadezinha, mais ou menos como ocorre aqui em Uzumaki, que é a grande obra do Junji Ito, para o qual também já há vídeo no canal, e o link vai estar na mesma playlist na descrição. Mas enfim, esses eventos sinistros que começam a acontecer nessa cidadezinha aqui de Mortos de Amor partem de um antigo costume local que começou a ser recuperado pelos jovens daquela cidade, porque nesse lugar as pessoas iam até as encruzilhadas para ter a sorte lida pelo primeiro estranho que aparecesse. E geralmente essa leitura da sorte se referia a problemas amorosos, como o título do mangá sugere. Outra coisa muito importante sobre essa cidade em que se passa a narrativa de Mortos de Amor é que ela vive envolta em uma neblina durante grande parte do tempo, independente da época do ano. E o Junji Ito explora muito bem a neblina de modo a criar um ambiente penumbroso, misterioso, um ambiente no qual os contornos das coisas e das pessoas são difíceis de definir. E isso vai ser bastante importante,
uma vez que conforme a narrativa avança, essa indefinição faz com que os personagens, e por tabela o leitor, oscilem entre uma explicação natural ou sobrenatural para as coisas que estão acontecendo. Isso porque, se de início esse hábito de ler a sorte na encruzilhada era visto como algo quase pueril, as pessoas que se submetem a isso passam a relatar cada vez mais que um rapaz de beleza proverbial está dando maus conselhos a algumas garotas que tentam fazer essa leitura da sorte nas encruzilhadas. Então, por exemplo, uma moça está ali na encruzilhada, se depara com esse tal rapaz de beleza sublime e pergunta o que deve fazer em relação ao colega de quem ele está gostando. E esse rapaz da encruzilhada diz simplesmente que ela deveria desistir porque aquele amor não seria correspondido nunca. E veja só, o medo das pessoas que passam por essa experiência da leitura da sorte não é da pessoa que está lendo a sorte ser uma pessoa com poderes mediúnicos, mas sim de que, por conta desse saber local, as pessoas acreditam que, de fato, aquilo que foi dito durante a leitura da sorte vai se concretizar. Então não é que a pessoa que está lendo tem algum dom, mas sim que a partir do momento em que aquela pessoa pronuncia algo naquele lugar ali da encruzilhada, a partir disso é que aquelas palavras ganham uma força e ganham ali uma possibilidade cada vez maior de fato acontecerem. Daí a preocupação das pessoas diante dessas leituras negativas oferecidas por esse tal garoto da encruzilhada, como é conhecido esse rapaz misterioso. O problema, então, é que as pessoas ficam tão desnorteadas com esses conselhos que acabam cometendo suicídio. E os quadros que mostram os corpos dessas moças, ou mesmo que acompanham o momento do suicídio dessas vítimas, são bem gráficos, de modo que esse é um mangá bem pesado do Junji Ito por conta da arte, mas também do tema, muito embora essa arte seja ali deslumbrante em alguns momentos por causa da riqueza de detalhes que o autor acaba colocando ali nesse seu traço, né, nesses seus desenhos. Evidentemente que isso vai gerando ali um pânico entre os moradores da cidade, já que em pouco tempo o número de meninas que cometem suicídio nas encruzilhadas cresce vertiginosamente. E nesse sentido, o autor soube trabalhar muito bem com a construção de um terror psicológico e de uma situação que vai aos poucos debilitando cada vez mais as pessoas do ponto de vista psicológico, mas também do ponto de vista físico. Só que o problema é que, ao mesmo tempo em que várias moças começam a evitar as encruzilhadas, outras ficam muito curiosas para ver, para conhecer esse tal rapaz tão bonito que está ali distribuindo esses maus conselhos. E não demora muito para que um hábito que antes era comum apenas entre adolescentes passe a ser frequente também entre pessoas adultas. E essa é uma das principais características do Junji Ito, né? A narrativa começa como algo pequeno, quer dizer, um costume antigo que volta à moda entre a juventude e que aparentemente não tem maiores consequências, só que aos poucos esse elemento pequeno vai aumentando e fugindo do controle. E é justamente isso que acontece aqui quando nós pensamos nessas pessoas que, só por terem ouvido uma má leitura da sorte, acabam cometendo uma atitude, enfim, bastante trágica, né? Outra característica dos mangás do Junji Ito, e que está aqui presente também em Mortos de Amor, é o tema da loucura, que aqui aparece por meio dessas pessoas que literalmente enlouquecem depois de receber conselhos e por isso acabam se matando por amor. E além do mais, há aqui casos de mulheres que acabam se tornando completamente dependentes dos conselhos que recebem nessas encruzilhadas, a ponto de não conseguir tomar decisões por conta própria, mais ou menos
como acontece em um outro conto do Junji Ito, do qual gosto bastante. Eu acho que é um dos meus contos favoritos desse autor, e que é o conto intitulado justamente A Mulher que Sussurra, que está aqui em Fragmentos do Horror e que está também lá em Desmorphos, que é o mangá que eu mostrei anteriormente. Mas enfim, uma dessas mulheres adultas que acabam, enfim, se envolvendo em uma tragédia por conta desse hábito de fazer a leitura da sorte nas encruzilhadas, é a tia de uma estudante chamada Midori, e essa tia acabou tendo um destino trágico justamente por conta de um conselho que recebeu em uma dessas leituras da sorte. E essa Midori é a namorada do protagonista aqui desses contos, que é um rapaz chamado Ryuzuki, ou algo do tipo, e que, depois de 10 anos fora da cidade, voltou a morar nesse lugar por conta do trabalho do pai. Só que mais do que o lugar da infância, quer dizer, mais do que esse espaço bastante ligado a qualquer tipo de nostalgia por parte do protagonista, essa cidade representa um trauma muito grande para o Ryuzuki, principalmente porque ele se sente culpado por algo que aconteceu quando ele ainda era um menino, quando ele ainda tinha 6 anos e morava ali nessa cidadezinha. Inclusive foi exatamente por conta, ou melhor dizendo, foi exatamente depois desse evento traumático que esse rapaz acabou se mudando de cidade com a família, e aí 10 anos depois ele está voltando a esse mesmo lugar. O problema é que o tal garoto da encruzilhada apareceu nessa cidadezinha exatamente na mesma época em que o Ryuzuki voltou a morar nesse lugar, o que levou alguns moradores da região a acreditarem que, na verdade, os dois, o protagonista e esse tal garoto da encruzilhada, fossem, na verdade, a mesma pessoa. E uma vez que esse rapaz, uma vez que o Ryuzuki é esse sujeito traumatizado, esse sujeito atormentado pela culpa que ele julga carregar por conta daquilo que aconteceu em seu passado, ele próprio começa a cogitar a possibilidade de estar dando esses conselhos, esses maus conselhos, de maneira inconsciente, quase como se houvesse ali um duplo dele circulando pelas encruzilhadas da região. E como eu disse nos meus vídeos aqui sobre O Reflexo Perdido, do Hoffman, e sobre A História Maravilhosa de Peter Schlemihl, do Chamisso, o tema do duplo quase sempre está associado à manifestação do inconsciente, de modo mais específico, a manifestação de uma parte recalcada do inconsciente por dizer respeito a algo que a pessoa ou não reconhece ou não aceita em si mesma. E quem fala bastante sobre isso é o Otto Rank aqui neste ensaio intitulado justamente O Duplo, um estudo psicanalítico, que é, enfim, um texto que eu mencionei bastante nesses 2 vídeos que eu acabei de citar e que estarão linkados na descrição deste que você está vendo agora. Pensando nisso tudo, o fato de se cogitar que o tal garoto da encruzilhada seja um duplo do personagem principal aqui de Mortos de Amor é bastante plausível, considerando que o Ryuzuki é esse rapaz que tenta o tempo todo se afastar daquele evento que ele acabou, ou julga, que acabou causando no passado e que lhe gerou esse trauma, esse sentimento de culpa que ele carrega mesmo passados 10 anos. Por isso mesmo, o personagem principal aqui passa a agir como um duplo positivo do garoto da encruzilhada ao tentar reverter a má influência que esse sujeito passou a exercer na cidadezinha. E, curiosamente, as pessoas dessa cidade passam a agir como se os dois fossem de fato ali a mesma pessoa. E aí, para você saber exatamente como que isso ocorre, você vai ter que ler o mangá. Mas, enfim, algumas das vítimas que acabam, enfim, se envolvendo com esse costume de ler a sorte na encruzilhada são uma mulher que engravidou do amante e por isso não sabe o que fazer, uma mulher que acaba tomando atitudes drásticas, como por exemplo, assassinar uma criança para poder ali conseguir aquilo que ela quer por conta desses conselhos que recebeu na encruzilhada, e uma moça que passa a definhar
porque não tem o seu amor pelo protagonista correspondido. Mas, como eu disse, aos poucos um elemento sobrenatural vai se insinuando, de modo que os fantasmas dessas pessoas começam a assombrar as encruzilhadas da cidade. Além do mais, é no mínimo curioso o fato de que a maioria das vítimas, se não todas as vítimas, são, na verdade, mulheres, né? Eu fiquei pensando bastante sobre isso. Mas o que mais me chamou muita atenção ao longo da minha leitura foi o fato de tudo se passar ali nas encruzilhadas dessa cidadezinha. E aí, segundo o Jean Chevalier e o Alain Gerbrand, se não me engano, que são os autores de um livro chamado Dicionário de Símbolos, mas enfim, segundo esses autores, as encruzilhadas são vistas em várias culturas, ora como um lugar positivo ligado, por exemplo, à fertilidade, e por isso faz sentido que mulheres grávidas estejam nessas encruzilhadas ao longo do mangá, ora a encruzilhada é vista como um lugar negativo, onde as energias pesadas, as energias carregadas da cidade são depositadas, e é por isso que ao longo do mangá você tem ali esse peso cada vez maior em determinadas regiões da cidadezinha. E aí, sobre tudo isso, no Dicionário de Símbolos, os autores têm um verbete específico sobre encruzilhadas, e nesse verbete está escrito o seguinte: que as encruzilhadas são então esses lugares epifânicos por excelência, isso é, lugares onde ocorrem aparições e revelações. E aí eles continuam: as encruzilhadas costumam ser assombradas por gênios ou espíritos, geralmente temíveis. E aí mais adiante: a encruzilhada é igualmente um lugar de passagem de um mundo a outro, da vida à morte. A encruzilhada é o encontro com o destino. E é por isso que existe esse caráter fatalista quando um personagem se depara ali com uma má leitura da sorte feita ali nesse lugar que é a encruzilhada, né? Então veja, me parece que de um jeito ou de outro, tudo isso que os autores lá do Dicionário de Símbolos disseram sobre o lugar da encruzilhada, tudo isso está muito presente aqui nesse mangá do Junji Ito, além do fato de que estar em uma encruzilhada é não saber como agir. E é isso que leva esses personagens aqui a tentar ler a sorte ao longo dessa narrativa. No vídeo passado que eu fiz sobre uma obra do Junji Ito, que foi o meu vídeo sobre os contos esmagadores, eu falei para vocês que aquele é um mangá que reúne algumas das minhas narrativas favoritas desse autor. E Mortos de Amor facilmente poderia entrar também nessa lista, porque, enfim, pensando sobretudo nas 5 primeiras narrativas aqui, eu gostei bastante de toda essa trama. Eu acho que o Junji Ito ele soube conduzir muito bem essa história, porque é aquela coisa, né? Geralmente, pelo menos eu estou mais acostumado a ler histórias menores do Junji Ito. Então é muito interessante ver que ele consegue dar um tratamento muito interessante e muito surpreendente para uma narrativa de fôlego um pouco maior. E por conta disso tudo, então, fica aqui a minha forte recomendação para que você leia Mortos de Amor, certo? Mas enfim, então é isso. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os links para tudo isso que eu fui citando ao longo dessa minha fala, e deixarei também na descrição o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho aqui no YouTube, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o agradecimento às pessoas que já contribuem, e para você aí que quer fazer isso, mas que não pode financeiramente, basta você mostrar para o algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é de algum modo relevante. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, etc, etc, etc. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.